Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fabiola e estarei acompanhando vocês. Antes de nós começarmos a nossa aula, vamos para alguns recadinhos. Você que está assistindo a aula pela TV, não esqueça de levar suas atividades até a escola. E você que está fazendo atividade pelo Classroom, o registro de frequência agora mudou. Então, basta você clicar no link número 1 e realizar a atividade obrigatória, tá? Então, é desta forma que vocês estarão fazendo a atividade e registrando a presença de vocês. Então, nesta aula de hoje, aliás, o que a gente viu na aula anterior? Na nossa aula anterior, nós estudamos sobre o binômio de Newton e a gente estudou a fórmula do termo geral do binômio de Newton. E hoje? Hoje nós vamos resolver exercícios do binômio de Newton. Vamos relembrar todas as nossas atividades anteriores e vamos fazer mais algumas. Então, vamos relembrar primeiro o que são números binomiais. O que é número binomial? Dois números naturais, n e p. Então, nós temos que n e p devem ser números naturais, no qual n deve ser maior ou igual a p, indicado por NP. Mas como que a gente pode ler isso daqui? Números binomiais de ordem n e classe p, ou a gente pode ler binomial de n sobre p. E como que a gente resolve um número binomial? Então, aqui nós temos o binomial de n sobre p, que vai ser igual o fatorial de n dividido pelo fatorial de p multiplicado por n menos p fatorial. Vamos fazer um exemplo? Então, aqui eu tenho binomial de 6 sobre 3. Como que a gente resolve? Então, nós sabemos que o nosso n é o 6 e que o nosso p é o 3. Vamos substituir esses valores na nossa fórmula. Nós teremos que 6 fatorial divididos por 3 fatorial multiplicado por 6 menos 3 fatorial. Quando temos essa formulazinha aqui, o que a gente resolve primeiro? Vamos resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, 6 menos 3 resultou em 3. E agora, resultou em valores fatoriais. Qual que é o fatorial de 6 e qual que é o fatorial de 3? Então, para a gente resolver o fatorial de 6. Então, fatorial de 6 é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Mas por que 3 fatorial? Não precisa eu reduzi-lo até 1, por quê? Porque eu posso cortá-lo, né? Então, posso cortar esse 3 fatorial com este 3 fatorial. Vai nos resultar em 6 vezes 5 vezes 4 e 3 fatorial, que é a mesma coisa aqui, 3 vezes 2 vezes 1, que vai nos resultar em 6 vezes 5 vezes 4 é 120. E 3 vezes 2 vezes 1 é 6. 120 divididos por 6 é 20. Então, nós temos que binômio de 6 sobre 3 é igual a 20. A gente também tem alguns casos especiais. Quais são esses casos? Nós temos o caso de quando o nosso P é igual a 0. Então, quando nós temos esses casos especiais, a gente não precisa nem resolver o número binomial. Então, quando a gente tem o P igual a 0, a gente sabe que o nosso resultado sempre será igual a 1. Então, vejamos esse exemplo aqui. Binomial de 70 sobre 0. Como que nós vamos fazer? A gente sabe que quando P é igual a 0, o nosso resultado será igual a 1. Um outro caso especial aqui. Quando nós temos o nosso P igual a 1. Quando nós temos um binomial, quando P é igual a 1, a gente não precisa nem resolver, porque a gente sabe que o resultado será igual ao próprio N. Então, vejamos esse exemplo aqui. Binomial de 45 sobre 1.
nosso P igual a 1, não vai precisar resolver, né? Por quê? Porque a gente sabe que o resultado vai ser o próprio 45, o próprio valor de N. Temos um outro caso especial aqui, quando o nosso P é o antecessor do N. Então, ele é um valor a menos que o nosso N. Quando isso acontece, a gente sabe que o resultado será o próprio N. Então, aqui nós temos binomial de 27 sobre 26. Então, sabemos que o nosso resultado será o próprio N, que no caso aqui é o 27. E aqui, um outro caso especial. Qual que é esse aqui? Quando o N e o P são valores iguais. Quando o N e o P são valores iguais, o que acontece? O resultado do meu binomial será igual a 1. Vejamos esse exemplo aqui. Binomial de 95 sobre 95. Não precisa nem eu resolver. Por quê? Porque eu sei que é um caso especial e o resultado é igual a 1. Aí, existem também algumas propriedades dos nossos números binomiais. Qual que é essa propriedade? A propriedade dos binomiais complementares. Quando que dois binomiais são complementares? São complementares quando P mais Q for igual a N. Como que a gente vai fazer? Então, nós vamos pegar o Q, o P mais o Q, somá-los e o resultado tem que ser igual ao próprio N. Então, aqui, vejamos esse exemplo. Binomial de 9 sobre 3 e binomial de 9 sobre 6. Será que eles são complementares? Se eu fizer o P mais o Q, vai resultar em 9? 3 mais 6 resultou em 9. Então, eles são complementares. Vejamos aqui. Vou resolvê-lo. Resolvendo aqui este binomial, eu tenho que o resultado dele é 84. Se eu sei que eles são complementares, não precisa nem eu resolver o segundo, porque ele vai dar o mesmo valor. Então, só vamos ver o exemplo aqui. Eu resolvendo ele também deu o próprio 84. Então, quando temos binomiais complementares, a gente precisa resolver só um deles. Por quê? Porque os resultados vão ser iguais. Então, vai nos ajudar na hora de fazer o cálculo, né? Agora, tem um exercício para vocês. Eu quero saber se os binomiais a seguir são complementares. Então, quero saber se o binomial 20 sobre 16 e o binomial 20 sobre 4 são complementares. Resolvam lá que nós já voltamos.
voltamos. E aí, já resolveram? Então, o binomial que a professora passou para vocês é complementar ou não é? Como que a gente faz para ver? Então, nós vamos fazer P mais Q, no caso aqui, 16 mais 4, que resultou em 20, ou seja, são binomiais complementares. Quando eu tenho binomiais complementares, no caso eu preciso resolver só um, né? Porque eu sei que o outro binomial vai ser o mesmo resultado. Então, colocando na nossa fórmula, nós temos que resolvendo o nosso primeiro binomial. Então, o N é 20 e o P é 16. Então, resolvemos, fizemos todo o nosso processo de resolução e resultou em 4.845. Qual que é o resultado do segundo binomial? É o próprio 4.845. Então, não precisa nem resolvermos, né? Então, isso simplifica a nossa vida e nos ajuda a resolver. Agora, nós temos uma outra propriedade dos números binomiais, que é a igualdade. Quando que dois binômios são iguais? Para a gente ver se dois binômios são iguais, como que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o P mais o Q e ele tem que ser igual ao E. Ou então, o P deve ser igual ao Q. Vejamos esse exemplo aqui. Será que esses dois binomiais são iguais? Binomial de 8 sobre 2 é igual a binomial de 8 sobre 6? Vamos ver aqui, resolvendo aqui. Pegando a nossa primeira formulazinha, o que que nos resultou? P mais Q, no caso 2 mais 6, é igual ao N, que é igual ao 8. Então, ou seja, são binomiais iguais. E agora, mais um exercício para vocês fazerem. Vamos ver se esses binomiais são iguais. Determine o valor de A na igualdade. Então, eu quero descobrir quem que é o A nessa igualdade para que os binomiais sejam iguais. Então, binomial de 20 sobre 2A menos 5 para ser igual ao binomial de 20 mais A, 20 sobre A mais 1. Então, resolvam lá que nós já voltamos.
Voltamos. Resolveram? Então, como que nós fazemos para saber se dois binomiais são iguais? Então, primeiro, fazemos P mais Q e este resultado tem que ser igual ao N. Então, no caso aqui, vai nos resultar em uma equaçãozinha do primeiro grau. Por quê? Quem que é o P? O P é o 2A menos 5. Quem que é o Q? O A mais 1. E o meu N é igual a 20. Então, resultou numa equaçãozinha, letra para um lado, número para o outro. Então, vai nos resultar em 2A mais A e igual a 20 mais 5 menos 1. Então, 2A mais A resultou em 3A. 20 mais 5, 25. 25 menos 1, 24. O 3 está multiplicando A, vai passar dividindo, né? 24 divididos por 3 nos resultou em 8. Então, o A tem que ser igual a 8. Ou então, a gente pode fazer uma outra conta, no qual o P deve ser igual ao quê? Para que isso aconteça, quem que é meu P? 2A menos 5. Quem que é o meu Q? A mais 1. Então, resultou também numa equaçãozinha do primeiro grau. Letra para um lado, número para o outro. Então, o A estava mais, passou menos. O 5 estava menos, passou mais. Então, 2A menos A resultou em A. E 1 mais 5 resultou em 6. Então, nós temos que o meu A, ele tanto pode ser 6, quanto pode ser 8, que vai satisfazer a minha propriedade de binômios iguais. Beleza? E agora, o binômio de Newton. O que é binômio de Newton? A fórmula do binômio de Newton destina-se ao desenvolvimento das potências sucessivas de um binômio. Então, vejamos aqui. O binômio de Newton nada mais é do que eu fazer potências sucessivas. Só que o meu N, ele deve pertencer aos naturais. Então, meu expoente deve ser natural. O que é um número natural? Todos os positivos acima de zero. Então, 0, 1, 2 e assim por diante. O meu x e o meu y, eles devem pertencer aos reais. O que são os reais? Os números reais são todos os números que a gente conhece, todos os números que existem. E como que a gente faz a expansão desses binômios? Lembra lá na nossa aula passada que nós fizemos algumas expansões. Então, aqui eu tenho o binômio de A mais B elevado a zero. Esse daqui a gente não precisa nem usar as propriedades de binômio de Newton. Por quê? Porque sabemos que todo número elevado a zero é igual a 1, então não precisa nem resolver, né? A gente já sabe que é 1. E aqui, A mais B elevado a 1. Também a gente pode usar uma propriedade já conhecida das potências. Quando temos um número elevado a 1, o resultado vai ser a própria base. E aqui, temos A mais B elevado ao quadrado. Como que a gente faz para resolver? Aqui, a gente pode usar distributiva, pode usar produtos notáveis e também podemos usar o binômio de Newton, que vai nos resultar em A ao quadrado mais 2 vezes A vezes B mais B ao quadrado. A mesma coisa quando nós temos um expoente 3. Podemos usar distributiva, podemos usar o binômio de Newton. Mas, e quando nossos expoentes são maiores que 4? Como que a gente vai resolver isso daqui? Lembra lá do nosso triângulo de Pascal, que a gente aprendeu a fazer ele, a gente viu todas as propriedades, todas as possibilidades que ele tem. Então, a gente vai utilizar ele para resolvermos o binômio de Newton. Então, vejamos aqui. Desenvolva o binômio x mais 3 elevado a 5. O que nós vamos fazer? Vamos ir lá no triângulo de Pascal e olharmos a nossa linha 5. Lembrando, né, que o binômio de Newton ele começa com a linha 0 e a coluna 0. Então, a nossa quinta linha é esta daqui.
Vamos pegar os seus valores e vamos colocar lá. Então, o 1, o 5, o 10, o 5 e o 1. Como o meu binômio é positivo, todos ficarão positivos. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu primeiro termo do meu binômio e elevá-lo a 5. Então, peguei o primeiro termo, x elevado a 5. E agora, o que eu vou fazer? Vou pegar este termo e vou reduzindo o seu expoente até chegar ao expoente zero. Então, aqui estava x à quinta, no próximo termo x à quarta, x à terceira, x ao quadrado, x à primeira e x elevado a zero. Então, com o primeiro termo, eu fiz isso. Com o segundo termo do meu binômio, o que eu vou fazer? Vou pegar o meu 3, mas agora eu vou começar ao contrário. Eu terminei com zero no primeiro, né? Agora eu vou começar com zero no meu segundo termo. E vou indo até chegar no 5. Então, 3 elevado a zero. Lá no segundo termo, vamos pôr 3 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado, 3 elevado ao cubo, 3 elevado à quarta potência e 3 elevado à quinta potência. Agora que fizemos tudo isso, a gente vai resolver. Então, aqui, vamos separar os termos, né? Então, primeiro termo, segundo termo e assim por diante. Então, aqui, no primeiro termo, como que nós podemos fazer? Então, a gente vai resolver número com número, letra com letra, né? Então, vejamos aqui, 3 elevado a zero, todo número elevado a zero é 1. Então, 1 vezes 1 resultou em 1. 1 vezes x elevado à quinta resultou no próprio x elevado à quinta. E aqui no meu segundo termo, 3 elevado a 1, eu sei que é 3. 3 vezes 5, 15. E 15 vezes x elevado à quarta resultou em 15x elevado à quarta. E eu vou continuar fazendo assim com todos os termos. Então, 3 ao quadrado resulta em 3 ao quadrado, como que é? 3 vezes 3. Então, vou multiplicar o 3 duas vezes. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10, 90. 90x ao cubo. E assim por diante. Então, aqui, no nosso quarto termo, nos resultou em 270x ao quadrado. Aqui, no próximo termo, 405x elevado a 1. E o nosso último termo, que ele está sozinho. Vejam aqui, ó. Por quê? Porque resultou em x elevado a zero. Todo número elevado a zero é 1. Então, aqui nós chamamos ele de termo independente. Por que independente? Porque ele não depende do valor de x para ele acontecer. Beleza? Então, aqui nós temos todo o nosso binômio, que nos resultou em x elevado à quinta, mais 15x elevado à quarta, mais 90x elevado ao cubo, mais 270x ao quadrado, mais 405x. A professora tirou o expoente 1, né? Porque nós já sabemos, pela nossa regra matemática, que quando não tem expoente, quando o expoente não aparece é 1, e o nosso termo independente, 243. Agora é a vez de vocês desenvolverem um binômio. Então, eu quero que vocês desenvolvam o binômio x mais 3y elevado à quarta. Resolvam lá que nós já voltamos.
voltamos, pessoal. Então, vamos lá para a nossa resolução. Então, pegamos a quarta linha do nosso binômio, né, que é o nosso expoente lá, e vamos colocar. Aí, vamos pegar o primeiro termo, x, e elevá-lo à quarta potência. A mesma coisa com os próximos, mas vamos reduzindo sempre um valor no expoente. Com o segundo termo, nós pegamos o termo também, só que começamos pelo zero. No caso aqui temos o expoente 4, vamos reduzindo ele até chegar ao quarto expoente. Então aqui, resolvendo o primeiro. Agora pense o seguinte, a professora colocou entre parênteses, por quê? Porque nós temos dois termos e esses dois termos estão sendo elevados à potência. Então é tanto o 3 elevado a zero quanto o y elevado a zero. Aqui sabemos que todo número elevado a zero é 1. Então, vai nos resultar no próprio 1. E faremos isso nos próximos, que nos resultou em x elevado à quarta mais 12x elevado ao cubo vezes x mais 54x ao quadrado multiplicado por y ao quadrado mais 108x mais y ao cubo mais 81y à quarta. Então, nos resultou em todo este binômio. E também vamos ver o termo geral, vamos relembrar, né? Caso fique alguma dúvida, ainda nós temos as aulas anteriores que vocês podem assistir. Então, vamos lá. O que é o termo geral? Vai acontecer de exercícios que eu vou pedir. Eu quero saber qual que é o terceiro termo, qual que é o quarto termo desse desenvolvimento de um binômio. Não vai precisar eu resolver todo o binômio. Com estas formulazinhas aqui, a gente consegue resolver, descobrir qual que é o termo, sem a gente precisar desenvolver. Então, vamos ver um exemplo aqui. Determine o quarto termo no desenvolvimento do binômio 5x menos 1 elevado a 6. Então, eu quero descobrir quem que é o quarto termo. Nós devemos sempre organizar as nossas informações para que fique mais fácil da gente calcular. Então, a gente sabe que P mais 1 é igual a posição. Então, P mais 1, qual que é a posição que eu quero? Eu quero a quarta posição. Então, P mais 1 é igual a 4. Resultou numa equaçãozinha do primeiro grau. P mais 1 igual a 4, letra para um lado, número para o outro. Então, 1 estava mais, passou menos, resultou em P igual a 3. Temos que o nosso N é o expoente, né, que é o 6. Temos que o nosso A é o 5x e temos que o nosso B é menos 1. A gente organizando as informações fica mais fácil. Agora é só colocarmos na fórmula e resolver. Então, vamos lá. Então, queremos descobrir o quarto termo. Sabemos que o nosso N é 6, o nosso P é 3, multiplicado pelo nosso A, que é 5x, elevado ao N, que é 6, menos o nosso P, que é 3, que também é multiplicado pelo nosso B, que é menos 1, que é elevado ao nosso P, que é 3. Colocando na nossa fórmula, resolvemos aqui os expoentes, né? Primeiro, porque temos uma subtração, então 6 menos 3 resultou em 3. Menos 1 elevado a 3 resultou em menos 1. E 5 elevado ao cubo é 125. X elevado ao cubo é x elevado ao cubo. E aqui, permanece entre parênteses porque temos multiplicação e sinal de negativo. Quando temos dois sinais juntos, colocamos entre parênteses. E aqui, como fazemos para resolver? Aqui é binomial. Então, vamos resolver o número binomial de 6 sobre 3. Então, resolvendo o binomial, então, o N é 6, o P é 3, vai nos resultar em 120 sobre 6. 120 sobre 6 é 20. Multiplicado por este valor que a gente já veio resolvendo,
20 menos 125 elevado a x, 20 multiplicado por menos 125, x elevado ao cubo. Nos resultou em menos 2.500 x ao cubo. Então, temos que o nosso quarto termo é esse daqui, menos 2.500 x ao cubo. E agora, mais um exercício para vocês fazerem. Resolvam lá que nós já voltamos.
voltamos, pessoal. E aí, resolveram? Então, quando nós organizamos as nossas informações, fica mais fácil. Então, nós temos que o P é igual a 2, o A é igual a X, o N é igual a 7 e o nosso B é igual a 3. Fazendo isso, a gente coloca na nossa fórmula, resolvemos e temos que o nosso terceiro termo é igual a 189x elevado à quinta potência. Então, nossa aula está chegando ao fim e nesta aula de hoje nós resolvemos alguns exercícios sobre binômio de Newton. E na próxima aula nós vamos começar um novo assunto que é probabilidade. Então, até a próxima aula, pessoal!